Johnny Rico está se formando no ensino médio e está completamente apaixonado por sua namorada, Carmen Ibanez, com quem estuda no Colégio Militar em Buenos Aires, no ano de 2127. Apesar de cometer alguns erros na aula do Sr. Haskzak, era o professor de quem ele mais gostava, pois foi a inspiração para servir o exército e seguir carreira militar. Johnny tinha um amigo chamado Carl, que também tinha planos para o serviço militar, e como ele tinha a habilidade de um médium, ele era mais incentivado a servir o exército pelos comerciais que passavam na TV, pois todo cidadão era incentivado pelo governo, através de programas de TV e internet, a lutar contra os insetos alienígenas. Não se sabe muito bem quando essa guerra começou, mas era uma guerra sem fim, porque os insetos continuavam migrando e seu planeta natal produzia meteoros ilimitados, cheios de criaturas alienígenas, fazendo com que essa guerra nunca acabasse. E cada dia mais e mais soldados são levados para a guerra e muitos não retornam com vida. Mas enquanto isso, na escola eles aprendem sobre a anatomia dos insetos, algo que Johnny achava bem interessante. Carmen se sentia mal com todas aquelas entranhas dos insetos e, embora não gostasse, ela queria entrar para o serviço militar, especificamente para a Academia da Frota, pois seu sonho era ser piloto do exército. Já Cal tinha o objetivo de ir para a inteligência e estudar como os insetos pensam. Johnny era de uma família rica e por isso seu pai não queria que ele fosse para o exército. Isso claramente estava acontecendo por influência de Carmen ou de seu professor Haskzak, de quem ele não gostava muito, e ofereceu a Johnny uma viagem que ele sempre sonhou em fazer para um planeta muito bonito, para ver se ele esquecia essa história de exército. Mas ele só pensava em Carmen e como ela iria servir o exército. Ele queria ir junto com ela, e no jogo de futebol naquela noite, onde Johnny fazia parte do time, ele estava com ciúmes dela, porque ela ficou interessada por Xander, que é um jogador do time adversário, que por acaso ela descobriu que ele estava indo para a Academia da Frota e iria se juntar a ela para se tornar piloto, o que deixou Johnny extremamente puto e cheio de ciúmes. Mas mesmo assim conseguiram vencer o jogo. E logo depois, naquela noite, foram para o baile de formatura, onde Flores, amiga de Johnny, que tinha uma quedinha por ele, estava tomando uma decisão, se continuava no futebol, onde ela era uma jogadora muito boa, ou iria para o serviço militar. Mas ela nunca entendeu por que Rico e ela nunca ficaram juntos. Mas Johnny só tinha olhos para Carmen, com quem queria aproveitar a noite, pois no dia seguinte era o dia do alistamento militar. Até mesmo contrariando seu pai, Johnny Rico se alistou na esperança de conseguir seguir a Carmen, e também seu amigo Carl. Cada um seguiu um caminho diferente. Carmen foi para a frota, pois era seu sonho ser piloto. Já Carl seguiu a inteligência militar, pois, segundo ele, tinha o dom de ser médium. Johnny foi para a infantaria móvel, que é a linha de frente contra alienígenas na guerra, o que deixou o oficial que o estava recrutando muito feliz, porque ele também fazia parte da infantaria móvel, e parabenizou Johnny. Depois que se despediram, Johnny foi para o treinamento e aprendeu cedo que a infantaria não era um lugar muito fácil, onde o sargento era o instrutor e gostava de judiar dos recrutas. Mas Johnny teve uma surpresa na apresentação. Flores apareceu e aparentemente ela foi atrás de Johnny, já demonstrando coragem enfrentando o sargento. Mas ela foi derrubada facilmente e mostrou que todos eram iguais, e aquele lugar não seria nada fácil. Mas Johnny acabou fazendo vários amigos, como Ace Levy, que estava tentando se tornar líder de pelotão. No entanto, foi Johnny, com a ajuda de Flores, que conseguiu se tornar o líder do pelotão e estava todo feliz, com um olhar convencido no rosto. Mas naquela noite, recebeu uma mensagem de Carmen, que estava se destacando na frota. E, aliás, Xander era o seu instrutor de voo, e como sua paixão era pilotar, ela iria seguir carreira militar. Por isso, eles não poderiam mais ficar juntos. Mas apesar da tristeza, não foi isso que o deixou mais chateado. No dia seguinte, os recrutas usariam munição real em um ambiente simulado, e Johnny comandaria o pelotão pela primeira vez em treinamento. No entanto, Breckenridge, um dos recrutas de seu pelotão, teve um problema com seu capacete, e Johnny acabou tirando-o para corrigi-lo. Foi aí que o acidente aconteceu. Outro recruta acabou escorregando e atingiu Breckenridge na cabeça, matando-o instantaneamente. Claro que, por esse motivo, eles poderiam expulsá-lo, como fizeram com o recruta que atirou. Mas Johnny tinha suas qualidades e lhe deram uma punição administrativa. Além de perder o cargo de líder, recebeu 10 chicotadas nas costas, fazendo-o pagar pela negligência cometida. Por causa dessas chicotadas, Johnny acabou desistindo do treinamento e assinou o pedido de baixa. Ele seguiu pelo corredor do fracasso, mas algo movimentou o centro de treinamento. Parecia que os insetos haviam enviado um meteoro gigantesco que acabou passando pelas barreiras militares e atingiu Buenos Aires, a casa de Flores e Johnny. Pelo que se via pelas imagens, a cidade estava destruída e completamente devastada. Johnny se encheu de raiva
e pediu ao sargento que reconsiderasse seu pedido de baixa, pois não tinha mais casa para voltar. O sargento compreendeu e rasgou aquele pedido de baixa, finalmente enviando Johnny para a guerra, onde o novo marechal deu ordens para atacar o planeta natal dos insetos, chamado Clendatu. E olha que Carl já tinha se tornado um cientista militar, e ele já dava instruções de como matar insetos de forma mais eficiente, atirando no sistema nervoso central, que ficava simplesmente nos olhos dos insetos. Então, foi criada uma zona de quarentena para os soldados se prepararem para a batalha. E foi aí que Johnny reencontrou Carmen, mas ela estava acompanhada por Xander, pois agora eram oficiais. Ele fez questão de provocar Johnny, mas ele não era burro o suficiente para brigar com um oficial. Então Xander deixou sua patente de lado e o pau quebrou. Mas claro que não demorou muito para separarem a briga. Foi então que ficou claro o porquê da infantaria e da frota não se darem muito bem. Mas como eles iam para a guerra, decidiram oficializar a formação do grupo fazendo tatuagens e aproveitando a noite, pois no dia seguinte iriam descer para o planeta dos insetos alienígenas, algo que não seria fácil, pois os insetos tinham uma espécie de besouro gigante que atirava plasma na atmosfera, acertando e fazendo várias naves explodirem. Mas apesar de perigosos, eles eram frágeis e simples de matar, porque era só atirar na bolsa de plasma do besouro que já o fazia explodir. O maior problema que eles tinham que enfrentar eram as baratas mutantes, adaptadas para o confronto direto, que tinham garras altamente letais e despedaçavam impiedosamente qualquer um que entrasse na frente. Foi nessa situação que Johnny tentou salvar um dos seus colegas de pelotão, que ele viu sendo partido ao meio, e esse inseto acabou perfurando sua perna, o deixando à beira da morte. Mas toda essa operação não teve sentido e deixou milhares de mortos. Depois dessa batalha, o marechal foi afastado e outro entrou em seu lugar, que tinha outra estratégia: encontrar o cérebro dos insetos em uma ofensiva nunca vista antes. Foi um massacre realizado pelos insetos, deixando mais de 300 mil mortos, e Johnny estava na contagem quando Carmen procurou seu nome, mas, por alguma razão, ele não estava morto. Após seus amigos conseguirem resgatá-lo, ele foi posto em um tanque de recuperação e ficaria ali por mais alguns dias. Como seu pelotão foi quase completamente exterminado, eles foram transferidos para outro pelotão, o pelotão dos pescoços duros, que, segundo os boatos, tinha um tenente linha dura. Levi levou logo um soco para parar com as piadas, e eles tiveram uma surpresa. Foi justamente o Sr. Haskzak, que foi professor de Johnny e Flores no colégio, algo que deixou ambos bastante surpresos, mas ele já chegou informando sobre a missão, que era limpar alguns planetas ao redor do planeta natal dos insetos. No entanto, essa missão não era nada simples, porque os insetos assassinos vinham em milhares, e ainda apareceu uma espécie muito perigosa de inseto gigante que tinha a capacidade de cuspir fogo, derretendo a carne dos soldados. Mas Johnny foi muito engenhoso. Pulou em cima da criatura, fez um buraco em seu casco e colocou uma granada, mostrando que não tinha medo de se arriscar. Ele caiu de uma altura surreal e, com toda essa coragem, impressionou o Sr. Haskzak, que o fez sargento. No posto avançado, houve uma festa para comemorar porque eles acabaram com muitos insetos naquele dia. Foi aí que Flores finalmente conseguiu o que procurava, ficando com Johnny naquela noite. Mas eles não tiveram muito tempo porque um pedido de socorro chegou para o tenente de um planeta próximo. No entanto, eles acabaram chegando um pouco atrasados, pois os insetos tinham aniquilado todo mundo. Ao investigar o local, notaram uma cratera e algum inseto sugou os cérebros dos soldados dentro da base. No entanto, eles encontraram um general que se escondeu dentro de um armário, mas ele estava um pouco fora de si e disse que havia um inseto gigante que era muito inteligente e até fez um dos soldados fazer aquele pedido de ajuda, porque todos os outros estavam mortos. Foi quando Johnny e o tenente perceberam que aquela viagem não passava de uma armadilha feita por insetos que chegaram com força, como uma infestação. Apesar de lutarem com o que tinham, eram muitos, e cada vez chegavam mais. Então, Johnny solicitou à frota que enviasse um piloto muito corajoso e louco para pegá-los naquele planeta. Infelizmente, o tenente acabou sendo pego por um inseto que o puxou para dentro da terra e arrancou suas pernas. Ele então pediu a Johnny que tirasse sua vida. Foi uma decisão muito difícil, mas para honrar o tenente, Johnny o fez. Apesar de estar muito triste, não foi pior do que o que aconteceu com Flores, que depois que explodiu um daqueles insetos, cuspidor de fogo, mas se distraiu e foi empalada por trás por uma das criaturas mutantes e infelizmente os ferimentos foram muito graves. Mesmo assim, foi levada até a nave para sair dali, mas acabou não sobrevivendo. No entanto, o piloto que tinha ido resgatá-los era Carmen, que ficou surpresa ao ver que Johnny estava vivo, mas não estava nada feliz. Apesar de estar no comando da unidade, muitos de seus homens foram mortos. Mas depois do enterro de Flores, Cal, Carmen e Johnny se encontraram, onde Cal agora era coronel da inteligência
turbulência e contou a Johnny sobre esse inseto inteligente que estava sempre a um passo dos planos do exército, fazendo com que quase sempre perdessem milhares de soldados. Mas ele tinha uma nova missão porque sabia que esse inseto inteligente estava naquele planeta e era apenas uma questão de tempo para capturá-lo. E Carl tornou Johnny em tenente, e agora ele tinha sua própria unidade para comandar. Os seus homens eram jovens, e Johnny queria honrar os ensinamentos do Sr. Haskzak, que era nunca deixar ninguém para trás. Eles iriam destruir o planeta, pois estavam indo atrás desse inseto inteligente. No entanto, esse inseto já sabia que eles estavam indo atrás dele, e os ataques de plasma foram ainda piores e em maior quantidade, o que fez com que a nave onde Carmen estava fosse atingida, tendo várias baixas, inclusive a capitã, e a única forma de sair daquela nave era pelas cápsulas de emergência. Junto com Xander, eles tiveram que abandonar a nave, caindo em uma das cavernas que estava infestada de insetos alienígenas. Eles foram atacados e ficaram feridos, mas enquanto caíam, pediram ajuda a Johnny, que ouviu sua transmissão e se mobilizou para ir buscá-los. No entanto, por mais que ele estivesse no comando, não podia abandonar a missão, pois seria executado por deserção. Então, ele pediu para a unidade continuar a missão e solicitou 2 voluntários. Os soldados Levi e Watkins foram com ele, mas não seria uma tarefa fácil, pois finalmente a criatura apareceu, parecendo mais uma lagarta gigante carregada por outros insetos, com uma boca muito nojenta e vários olhos, com um ferrão em forma de garra saindo da boca. Dessa forma, ele perfurava o crânio, sugando todo o interior da cabeça de suas vítimas, onde Xander acabou sendo morto por essa criatura. A próxima seria Carmen, mas foi mais esperta porque tinha uma faca dada por Xander, e quando esse inseto tentou sugar seu cérebro, ela cortou sua garra. E nesse momento, Johnny chegou na caverna com uma bomba, e a criatura sabia o que era, e não deixou os insetos atacarem, permitindo que Carmen escapasse e fugiu para as profundezas da caverna. Mas Levi passou a localização da criatura inteligente, e eles tinham que sair o mais rápido possível, pois os insetos começaram a atacar. E Watkins acabou sendo gravemente ferido, e para que eles conseguissem escapar, Watkins se sacrificou segurando a bomba e explodindo todos os insetos presentes. Eles logo saíram da caverna e receberam a notícia que encontraram e capturaram o inseto inteligente, e ele estava amarrado. O Coronel Carl estava pessoalmente no planeta, e como ele era um médium, sabia o que o inseto inteligente estava sentindo, e ele tinha medo. E mais uma vez, os 3 estavam juntos. E Carl disse que agora eles tinham uma maneira de descobrir como esses insetos pensam, e o dia final da guerra contra os insetos estaria próximo. Esse era o Marco Zero, onde foi um simples soldado que capturou o inseto inteligente, que era o antigo instrutor de treinamento de Johnny, que agora era apenas um soldado. Claro que Johnny o promoveu a cabo na mesma hora, e o inseto inteligente já estava sendo estudado impiedosamente, e a guerra iria continuar, onde Carmen agora era capitã de sua própria nave, e Johnny era tenente dos pescoços duro, com um pelotão ainda maior, e era apenas o começo de uma guerra ainda maior, deixando a esperança da vitória no ar.